Um texto que eu tenho certeza que vocês já conhecem muito bem e que já ouviram diversas mensagens sobre ele. E nessa noite vão ouvir mais uma. Mateus 5, os versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela leitura, muito obrigado por este momento. Agora pedimos, Senhor, que a partir dessa leitura, Teu Santo Espírito possa falar conosco e nos revelar aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Nos mova, Senhor, a fazer a Tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu tenho certeza que vocês se consideram filhos de Deus. Eu tenho certeza que nessa qualidade vocês querem ser abençoados por Deus com toda a espécie de benesse espiritual. Eu tenho certeza que vocês buscam a Deus nas suas horas de aflição, nas suas horas de amargura. Eu tenho certeza que vocês prestam culto a Deus, não somente aos domingos, mas também em casa. Tenho certeza absoluta que vocês querem viver uma vida reta, honrada, capaz de agradar a Deus. Então a mensagem dessa noite, meus irmãos, é para vocês. Para aqueles que realmente querem ser verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Aqueles que realmente querem fazer aquilo que agrada a Deus. O texto escolhido nessa noite, ele está inserido dentro do chamado Sermão do Monte, onde Jesus se dispõe a ensinar os seus discípulos. Abram lá suas Bíblias. Nós estamos em Mateus capítulo 5 e vamos ver os versos 1 e 2. E vamos observar que esse texto não é para todo mundo. Esse texto é exclusivo para os filhos de Deus. Esse texto é exclusivo para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Muitas vezes nós imaginamos que o Sermão do Monte é para todas as pessoas. Não é. O Sermão do Monte é uma coletânea de ensinos dedicadas aos discípulos de Jesus, para capacitá-los, para prepará-los para toda boa obra. Esse texto não pode ser lido fora do seu contexto. E o Senhor fala então aos discípulos a respeito da felicidade que aguarda os verdadeiros filhos de Deus. Do verso 3 até o verso 12, nós temos ali as bem-aventuranças. E então Jesus vai dizendo, olha, vocês querem ser felizes? Eu vou ensinar o caminho para vocês. Bem-aventurado é o discípulo que... Estamos falando do discípulo de Jesus, daquele que realmente quer andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E ali então nós temos as bem-aventuranças. Um outro dia, um outro momento, faremos uma mensagem sobre elas. Elas não são o nosso foco agora. Eu apenas quero mostrar para vocês que Jesus tem em mente o treinamento dos seus discípulos, porque ele está preocupado com as multidões. Jesus chama pessoas para segui-lo, para que possa atender outras pessoas. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas agora, nesse momento, lembrem-se disso. E Jesus fala inclusive a questão da recompensa.
se você for um discípulo coerente, se você for um discípulo segundo o querer de Jesus, se você for um discípulo que serve ao Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar problemas na sua vida, dificuldades na sua vida, mas no final, você terá uma recompensa. Então vejam lá, abram suas Bíblias, ainda no capítulo 5, e vejam o verso de número 12. Jesus dizendo aos discípulos: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: olha, vocês lembrem que nenhum trabalho que vocês fazem vai ser esquecido por Deus. Nada do que vocês fazem para o reino de Deus é em vão. Gosto muito, já tenho lido com vocês, Hebreus capítulo 6, verso de número 10, onde diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos chama, um Deus que quer ao seu lado, um Deus que nos quer ensinar, um Deus que nos quer capacitar, um Deus que quer nos galardoar, nos recompensar. Mas será que nós entendemos o que é ser discípulo? Será que nós realmente somos discípulos de Jesus? Parece algo de isso ou menos fazer essa pergunta, mas não é. O que é um discípulo? Discípulo é um aluno, é um aprendiz. E esse então é o nosso primeiro ponto. O que o discípulo é? Você é um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, um aprendiz de Jesus. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ninguém ensina outra pessoa se não tiver um propósito para a vida dela. Numa empresa, alguém vai ser contratado para trabalhar numa determinada máquina. Antes de iniciar o seu trabalho, o que ele precisa? Treinamento. Alguém vai treiná-lo, alguém vai apresentar-lhe a máquina, alguém vai dizer como ela funciona, alguém vai fazer isso. E essa pessoa vai fazer exatamente isso para que você tenha a melhor capacidade do mundo para operar a máquina. Jesus olha para a multidão, uma multidão que precisa ser atendida, e diz: vem cá, meus alunos, quero ensinar vocês. Vem cá, meus alunos, eu quero transmitir para vocês o que eu tenho de melhor. Venham cá, porque eu quero treiná-los, porque eu quero capacitá-los. Então, um aluno de Jesus, um discípulo de Jesus, é alguém que Deus quer usar como um instrumento da sua graça para alcançar outras pessoas, para transformar outras vidas. Todo discípulo, meus irmãos, ele foi eleito para a salvação, graças a Deus. Mas também ele foi comissionado para prestar serviços ao reino de Deus. É incoerência dizer-se discípulo de Cristo e não se pôr a trabalhar para o reino. Voltamos à pergunta que parecia tão pequena. O que é um discípulo? É alguém que Deus quer usar. E a pergunta que você deve fazer ao seu coração agora, nesse exato momento, é: Deus tem me usado? Deus tem me usado para ser bênção na vida de outras pessoas? Não foi para isso que ele chamou Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma. Ser discípulo de Jesus é ser bênção. Ser discípulo de Jesus é trabalhar para o reino. E trabalhar não de uma forma
onde eu faça alguma coisa como se eu estivesse fazendo um favor para Deus. Tem pessoas que fazem da sua vida cristã um sacrifício para Deus. Hoje eu tenho que ir de novo para a igreja. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram. Quando você tem que fazer alguma coisa para Deus, qual é a sua disposição de coração? É um fardo? É um peso? É uma dificuldade? O que Deus tem chamado você para fazer? Pedra parada cria limo, água estagnada torna-se veneno. Discípulo parado, estagnado, preocupado somente com as coisas concernentes a este mundo, é uma fraude, é um engano. Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo. Se você está entesourando dinheiro para esse mundo, você está perdendo tempo, porque você vai morrer e você não vai levar isso. O Senhor Jesus Cristo já disse: olha, vocês guardem o seu dinheiro naquele banco celestial, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba e não escava, onde a ferrugem não corrói. Você, como discípulo de Cristo, tem depositado na sua conta celestial alguma coisa? Estamos falando de discípulos, meus irmãos. Somos filhos de Deus? Somos. Deus quer nos salvar? Com certeza, não estaríamos aqui se não fosse esse o objetivo de Deus. Porque ninguém entra numa igreja se Deus não o trouxer. Porque o homem é mau e ele quer fugir da igreja, ele não quer entrar na igreja. Mas vocês entraram na igreja, então eu creio que Deus quer usar a sua vida. Eu creio que você é uma pessoa que Deus chamou para a salvação. Eu creio que você pode e deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, agora que nós já sabemos o que é um discípulo, vamos ver o que o discípulo deve fazer. E aí é que entra o nosso texto. O texto nos diz que o discípulo é o sal da terra e a luz do mundo. Vocês prestaram bem atenção como é que Jesus diz isso? Ele não diz assim: olha, eu espero que um dia vocês se tornem o sal da terra e luz do mundo. Ele não diz: olha, eu tenho aqui uma opção para você. Olha, você pode ser sal da terra, você pode ser mais ou menos sal, você pode ser mais ou menos luz. Não há opções aqui. Jesus está dizendo que o discípulo tem que ser sal da terra e luz do mundo. Quando? Hoje, agora. Vós sois. Não é para amanhã. É para hoje. Não é para daqui uma semana, ou para quando vier a aposentadoria, ou para quando não tiver outra coisa para fazer na vida. Jesus está chamando você, comissionando você como seu discípulo para ser sal da terra e luz do mundo hoje, agora. E não é algo que vocês vão se tornar. Vocês já são. Pastor, mas eu nem quero isso. Pastor, eu estou relutando contra isso, eu não vou fazer isso. Pastor, eu realmente não quero isso para a minha vida. O que Jesus diz daquele discípulo que se nega a fazer aquilo que está sendo proposto pelo Senhor? O sal, se não for para salgar, vai ser para quê? Lançado fora, rejeitado, pisado pelos homens. É por isso que eu vejo tanto crente fracassado por aí. Não estou falando de vitória financeira, viu?
Eu estou falando de gente que anda aí se arrastando porque vive uma vida de um testemunho ruim. E onde as pessoas estão falando mal às suas costas porque elas dão motivo. São discípulos sem sal, sem sabor, que não tem nada para contribuir com as outras pessoas. São lanternas sem pilha, não tem luz, ou são como faróis que não tem luz, não tem energia. E talvez você diga: pastor, mas eu estou velho, eu estou cansado, pastor. Pastor, você não sabe a minha aflição, os meus sofrimentos, as minhas dores. Bem-vindo ao time. Dizem que a vida do homem é 70 anos. Não está assim na Bíblia? Vamos rachar no meio, 35 é subida. Os outros 35 é ladeira abaixo, como disse minha filha um dia. Nos 35 primeiros nós temos força, fôlego. Nos outros 35, nós temos dificuldades, falta de fôlego, fraquezas, dores. Bem-vindo ao time. E o que é pior, não melhora, viu? Essa história de dizer que com a idade melhora, não melhora não. A palavra de Deus nos diz que o justo é como a palmeira, que ainda quando ficar velho será plantado na casa de Deus e florescerá. Serão viçosos e verdejantes. Deus quer usar você, meu irmão, como discípulo, como alguém que pode fazer diferença na vida de outros. Quer usar você apesar da sua idade. Tenha você 10, 15, 30, 50, 70, 90 anos. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja com 90 anos. Vocês conhecem Dona Firmina. Ela está hoje hospitalizada, está com uma série de dificuldades. Mas essa senhora até alguns dias atrás estava fazendo crochê. Trabalhando. E não era um crochê qualquer, era para o reino de Deus. Então não me diga que você não tem tempo, não tem forças. A palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como águias. Vão correr, vão andar, vão fazer e vão continuar. Meus irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Somos, não vamos ser. Somos, não desejamos ser. Somos. E por isso nós somos úteis para as pessoas. Através do seu falar, do seu pensar, do seu sentir, do seu proceder, você tem que resplandecer a glória de Deus sobre essas pessoas. É o que diz o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você tem que ser uma pessoa diferente, meu irmão. Você não pode ser como o mundo, você não pode falar como o mundo, você não pode sentir como o mundo, você não pode ter os mesmos valores do mundo. Você é sal da terra e luz do mundo. Você não pode ser insosso, nem pode ser uma lanterna que não tem pilhas, que não funciona. O Evangelho não nos torna ETs. Pastor, mas se eu for diferente, ninguém vai me aceitar. Olha, eu teria minhas restrições. Eu prefiro ser aceito por Deus do que ser aceito pelos homens. Pastor, mas eu vou perder os meus amigos. Olha, eu prefiro ter irmãos na fé do que amigos.
Pastor, mas o meu ambiente de trabalho vai ficar difícil. Você não confia no poder de Deus? Que espécie de discípulo é você? Não existe argumento que você possa levantar que justifique você não ser sal da terra e luz do mundo. Talvez aos seus olhos justifique, mas jamais aos olhos de Deus. Deus nos chama para ser diferentes, meus irmãos. Deus nos chama para ser pessoas especiais, elevadas, distintivas no meio de uma multidão. Pessoas que caminham a passos largos, que caminham eretas, que caminham altivamente, porque fazem isso debaixo da graça e do poder de Deus. Foi para isso que Deus chamou vocês. Não para ser ridicularizados pelas trevas, mas para andar na luz de Deus. Finalizando, meus amados, o que o discípulo deve esperar? Pelo que vejo no texto de Jesus, o discípulo deve esperar muito trabalho. Essa história de dizer que venha a Cristo, que você vai ter o descanso, vai ser um mar de rosas, não vai ter problema na sua vida, Jesus vai curar todas as suas mazelas, esse tipo de papo é propaganda enganosa. Temos falado isso, vocês já têm lido na palavra de Deus. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Basta cada dia o seu próprio. Quem falou essas palavras? Jesus. Não foi um apóstolo, não foi um discípulo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo falando daquilo que está reservado para a sua vida nesse mundo. Agora, porque você está cansado, te dá o direito de não trabalhar. Porque você está ferido, magoado, dá o direito de não falar de Cristo. Porque você está então aborrecido com alguém, te dá o direito de não ler mais a palavra de Deus, é isso? No mundo tereis aflições. Amados, nós temos que trabalhar para Deus. Que reino é esse que nós esperamos que se faça sem sangue, suor e lágrimas? Vocês já leram alguma vez a história da igreja? Sabe qual foi o período em que ela mais cresceu? Qual foi o período? De perseguição, de martírio, de incompreensão. Hoje nós não vemos mais isso, não vivemos mais isso. Aliás, não queremos mais isso. Fugimos de qualquer tipo de conflito, qualquer coisa que possa provocar alguma dor, que possa ser alguma coisa que diga, eu vou sofrer pela minha fé. Nós fugimos. Que espécie de discípulos nós somos se agimos dessa forma? Pedimos, Pai, me dá paciência. E o que é que Deus nos dá? Tribulação. Porque é na tribulação que nós adquirimos a paciência. Deus me dá um espírito forte. O que é que nós vamos ganhar pedindo isso? Provação. Deus dá exatamente aquilo que nós pedimos. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer que você seja um discípulo aprovado. Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo. Deus proveu você de todos os recursos necessários para que isso viesse a acontecer. Pergunta: o que é que você tem feito? Meus irmãos, todos nós gostamos quando o nosso trabalho é reconhecido, não gostamos? Quando o chefe chega para você com aquele sorriso nos lábios, parabéns, hein? Fez um serviço bom. Você fica feliz? Fica contente? Quando alguém chega e diz assim, olha, você vai ser promovido, você fica feliz? Fica contente? Será que Jesus vai falar isso para você hoje?
Você está de parabéns, hein? Será? Queremos a promoção desse mundo? Queremos os holofotes desse mundo? Queremos os recursos desse mundo? Aonde ficam os nossos galardões? Aonde ficam aquelas recompensas que nós vamos ganhar nos céus? Pastor, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Aqui eu tenho dinheiro, aqui eu posso ver essas coisas, pastor. Mas isso na fé, eu só posso ver lá na frente, só vou desfrutar lá na frente. Então eu quero cuidar do que eu tenho aqui hoje. Meu irmão, não deixe de ser enganado por Satanás, não. Isso é coisa do capeta. Ou você tem fé ou não tem fé, é simples assim. Eu creio que o meu Redentor vive, como disse Jó. Eu creio que os meus olhos verão a Deus. Assim disse Jó e assim também eu creio. E eu creio que eu vou viver ao seu lado. A minha pergunta para você, como discípulo de Cristo, como filho de Deus, é: você acredita nisso? Então haja a altura do que você está dizendo que acredita. Simples assim. Para de entesourar para esse mundo e começa a entesourar para as coisas de Deus. Para de ter tempo para todas as outras coisas e pessoas e comece a trabalhar para o reino de Deus. Ou você acha tão pouco que Ele fez por você? Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Jesus Cristo lavou os seus pecados numa cruz, morrendo no seu lugar. Ele tem te agraciado com toda sorte de bênçãos espirituais. Acha isso pouco? Vai trabalhar para Deus ou não? Não sou eu que quero fazer com que vocês trabalhem, por favor. Agora, se forem fazer alguma coisa para Deus, não façam de má vontade. Não façam como aquela hiena do desenho animado de antigamente. Ó dia, ó vida, ó azar. Não reclamem. Se vai fazer alguma coisa para Deus, faça de coração. Faça por amor. Meus amados, tem tanta coisa para fazer nesse mundo. Tem tanta gente para ser consolada, tem tanta gente para ser visitada, tem tanta gente para ser ajudada, tem muito a se fazer nesse mundo. Nós fomos preparados por Deus para isso, para atender as multidões. Não cruze os braços, não diga que isso é coisa para o governo fazer. Não estou querendo fazer aqui um evangelho social, eu estou querendo fazer com que os discípulos de Cristo se importem com as pessoas. Porque todos aqueles que estão debaixo do pecado, sejam ricos ou sejam pobres, sejam educados ou sejam incultos, todos eles carecem da glória de Deus que está sobre você. E você foi chamado para isso. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Eu acredito que a ordem aqui, essas palavras, elas são imperativas, elas são urgentes, elas dizem respeito à minha vida e à sua vida. E eu entendo que Deus tem um propósito muito grande para a sua vida. Mas você entende isso? Vamos fechar os olhos um instante só e vamos meditar. Pai, tenho certeza que esta igreja já ouviu muitas vezes mensagens sobre esse mesmo texto. Eu tenho, Senhor, certeza de que esta mensagem é direcionada às pessoas que aqui estão neste momento. A mim e a todos esses irmãos queridos que aqui estão. E eu entendo, Senhor, que esta é uma mensagem que fala de um amor tremendo.
Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos faz andar ao seu lado e nos quer, Senhor, capacitados para toda boa obra. E para isso o Senhor fez o melhor. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que cada um que aqui está sendo chamado nesse momento para ser sal da terra e luz do mundo. Eu sei que infelizmente, Senhor, alguns não vão aceitar essa tua palavra. E eu peço que tenhas misericórdia deles, Senhor. Porque eles vão sentir a dor de serem reprovados, de serem pisados pelos homens, de não ver as suas obras serem reconhecidas por Ti. E tenho certeza, Senhor, que isso será muito, muito triste, muito dolorido. Por isso, Senhor, eu te peço, tem misericórdia. Pai, mas eu tenho certeza que aqui existem discípulos verdadeiros que já trabalham para Ti, que já se dedicam para o Teu reino e que a partir de hoje vão fazer isso ainda melhor, de uma forma mais intensa, porque Te amam, Senhor, porque querem realmente dedicar suas vidas àquele que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. Eu te louvo, Senhor, por cada uma destas vidas, discípulos teus, que já são sal da terra e luz do mundo, e que continuarão a ser sal da terra e luz do mundo, até o dia em que o Senhor os promover à glória. Senhor, eu anseio pelo dia da tua vinda. Não sei quando ela será, de que forma será, além daquela que está narrada na palavra de Deus. Mas eu sei, ó Senhor, que será um dia de grande glória, pois o Senhor nos receberá no seu céu. Obrigado, Senhor, pelos que aqui estão, pelos que ouvem esta mensagem e pelos que responderão de forma positiva a ela. Porque é uma palavra de amor, é uma palavra de estímulo, é uma palavra de alegria nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos fazer parte do Teu reino, instrumentos nas Tuas mãos, e por nos capacitares para toda boa obra. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção. Depois da bênção, cantaremos o Amém Tribunal.